Sim, pessoal. Então a gente vai falar de algumas coisas agora aqui importantes, de como a gente poderia classificar o nosso imposto, né, o ICMS. Então eu vou falar de algumas características desse imposto. E talvez aqui essa aula fique mais interessante quando você já tiver um entendimento aí de direito tributário. Mas como a gente está aqui antecipando algumas informações importantes, talvez você só anote aí informações interessantes e relevantes do que a gente está falando, pegue as transparências, faça suas anotações, mas o mais importante mesmo é adentrar no mundo jurídico aí do nosso ICMS. Quais são as características desse importante imposto? Primeiro eu vou falar de um breve histórico para você e você vai entender por que esse ICMS ele acaba sendo o imposto estadual mais importante, mas talvez o imposto mais importante em todo o território nacional, até porque na maioria dos municípios brasileiros a maior renda de arrecadação é a repartição do ICMS dos estados. Então, acaba sendo uma grande importância para todo o pacto federativo no Brasil. Vamos ver lá? Então, características do nosso ICMS, é o que você vai estudar agora comigo. E ele vai tratar a respeito dessas características. Olha lá, um breve histórico. A partir de 1º de 3 de 1989, foi o ICMS, foi o ICM, o antigo ICM, alterado para o Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadorias e à prestação de serviços de transporte de natureza interestadual, intermunicipal e de comunicação de qualquer natureza. Tudo conforme o artigo 155, inciso 1, a linha B, da então Constituição Brasileira de 88, na sua redação original, a partir então da vigência da Emenda Constitucional número 3 de 93, 17 de março de 1993. E aí passou aí a termos aí o artigo 155, inciso número 2 da Constituição Brasileira, que é o que nós tratamos aí do nosso ICMS. Então, veja, o ICMS então se tornou uma coxa de retalhos. Tem vários tributos que deixaram de ser competência da União e passaram a ser competência do ICMS. E também tributos que eram municipais e passaram a ser competência do ICMS. Então, ó, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ele já era um imposto estadual e ele é o grande corpo de incidência do ICMS. Mas o imposto federal ou da União, que era o Imposto Único sobre Minerais do país, o IOM, passou para a competência do ICMS. O Imposto sobre Serviços de Comunicação de Natureza Intermunicipal e Interestadual, que era muitas vezes de competência dos municípios, principalmente o intramunicipal, o Serviço de Comunicações passou totalmente para o ICMS. Imposto Único sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos derivados de petróleo também passou para a competência, esse imposto único que era federal passou para a competência dos estados. Imposto sobre serviço de transporte de natureza intermunicipal e interestadual e intermunicipal passou para a competência do estado. Então, o imposto único sobre energia elétrica, o IEE, antigo IEE, passou para a competência dos estados. Então, ele era federal, passou para a competência dos estados. Então, na verdade, o ICMS é uma colcha de retalhos. São um monte de tributos que a princípio existiam, que todos ficaram na tributação agora do ICMS. Tanto é que muitas vezes as reformas tributárias que são citadas é a criação do IVA, né, o Imposto sobre Valor Adicionado, ou Imposto sobre Valor Agregado, com a volta de uma parte do IVA ser federal, ou seja, é a União querendo reaver uma parte da arrecadação do antigo ICMS, se isso vier a acontecer. Então, aí a arrecadação de combustíveis, a arrecadação de energia elétrica passaria de volta a ser tributada pela União através de um IVA federal. Se isso vai acontecer, aguardamos cenas dos próximos capítulos, tá certo? Mas, quais são essas características tão interessantes a respeito do nosso ICMS? Vamos ver? Então, ó, o atual ICMS, como a gente conhece, ele tem características muito relevantes, que são características principais. Entre elas, ele é um tributo multifásico, ou seja, incide sobre cada fase da circulação econômica da mercadoria. Então, como eu já falei em aula anterior, desde a produção rural, quando o produto sai da natureza, até a importação, passando pela indústria, ou seja, o produto sofre industrialização, passando pelo atacadista, que vende a grosso, em grande quantidade, passando pelo varejo, até chegar ao consumidor final, aqui representado pelo seu João.
Cada saída é fato gerador do nosso ICMS. Veja, nessa cadeia econômica que eu desenhei aqui, bem simples, nós temos pelo menos, né, 5 fatos geradores do ICMS sobre a saída da mercadoria. Saída do produtor rural para a indústria, saída do importador ou entrada no país pela importação, saída da indústria para o atacado, saída do atacado para o varejo, saída do varejo para o consumidor final. Tudo bem? Muito importante a gente conhecer essas situações todas, porque, na realidade, já mostram uma característica interessantíssima do nosso ICMS, que é ser um tributo multifásico. Diferentemente do IOF, por exemplo, sobre o ouro, que ele é monofásico. Só vai ser tributado na primeira aquisição por instituição autorizada a receber o ouro quando ativo financeiro ou instrumento cambial. Aqui não. O ICMS ele é multifásico. Tudo bem? Continua lá. 2. O nosso tributo também é um tributo não cumulativo. A gente vai estudar as características constitucionais do nosso tributo e você vai ver que a não cumulatividade está relacionada diretamente a uma regra constitucional para o ICMS, admitindo-se em cada operação o abatimento do imposto de idêntica natureza pago na operação anterior. Então, quando você diz que o tributo ele é não cumulativo, você pode abater, você pode compensar o imposto que foi pago em operação anterior. E a gente vai ver o que é isso. O nosso imposto não é um imposto progressivo, ele é um imposto proporcional, porque a sua alíquota é fixa e ela é invariável. Então, você vai ver que cada estado brasileiro tem uma alíquota padrão de ICMS, seja 17% ou 18%, os estados têm suas alíquotas padrões quanto ao ICMS. Então, o nosso tributo é um tributo com alíquota padrão, normalmente fixa. Então, significa que o ICMS ele vai ficar cada vez maior quanto maior for a base de cálculo. Se você dobrar por 2 a base de cálculo, você vai dobrar por 2 a incidência do ICMS. O nosso tributo é um tributo ad valorem, ou seja, a parte sobre o todo. É uma porcentagem. A tributação é calculada em cada caso concreto, em função do valor da sua base de cálculo. Então, ele apresenta a exceção, ou seja, nós temos o ICMS, que a gente chama de ICMS monofásico, que a gente vai estudar também daqui a pouco, sobre combustíveis, que permite a incidência da alíquota específica. A gente vai ler sobre isso mais adiante. Mas, em regra, em todo o território nacional, a alíquota do ICMS é uma porcentagem, ou seja, uma alíquota ad valorem. Tá legal, pessoal? O que mais que nós temos? O nosso tributo é um tributo indireto. O que é ser um tributo indireto no caso do ICMS? Existe a ocorrência do fenômeno chamado fenômeno da repercussão. O contribuinte indicado na lei do tributo tem condições de repassar a carga tributária a uma terceira pessoa, que em regra é o consumidor final. O que é um tributo ser indireto? Então, quando você... Então, vou botar eu aqui, tá? Quando o Wilson vai no supermercado e compra lá um saco de arroz, nós temos a incidência do ICMS sobre aquele saco de arroz. O supermercado vai fazer o recolhimento desse ICMS. O supermercado recolhe o ICMS. Mas ele repassa o ônus para mim, porque quando eu compro o saco de arroz, já tem o preço do ICMS dentro daquele valor. Tá certo? Então, vamos pensar o seguinte. Nós temos a incidência do ICMS e nós temos, né, essa incidência do imposto, propriamente dito, de acordo aí com a situação relacionada ao tributo. Tá certo? Então, vamos pensar na seguinte situação. O supermercado, então, vende o arroz. Ele é o que nós chamamos o contribuinte de direito. E o Wilson se torna o que nós chamamos o contribuinte de fato. Então, de um lado nós temos o contribuinte de direito, de outro nós temos o contribuinte de fato a respeito daquela determinada situação. O que faz o contribuinte de direito? É aquele que recolhe, a lei manda recolher. A lei manda que pague o tributo. Mas ele repassa o ônus, é repercussão. Ele repassa o ônus para aquele que arca com o ônus, que é o contribuinte de fato. Então, o Wilson acaba comprando arroz com o preço do ICMS por dentro e ele tem o ônus a respeito daquela determinada situação. Tá bom?
Bom, o imposto é um imposto real. O que é ser um imposto real? É um imposto que leva em consideração as características da coisa, do produto, da mercadoria, e não as condições pessoais do contribuinte. Olha aqui para mim. Então, na verdade, ele acaba sendo um tributo que incide da mesma forma para rico e para pobre. Porque se você compra um pãozinho na padaria, você tem ali uma situação onde o ICMS no pãozinho vai ser igual, independente da pessoa que está comprando. Quer dizer, a característica principal é a característica da coisa e não do produto em si. E, finalmente, nós temos lá que o nosso ICMS, volta lá para você ver, poderá ser seletivo, conforme prevê, conforme reza o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição Brasileira de 88, afirmando que o tributo poderá ser seletivo em função da essencialidade da mercadoria ou do serviço. Quando a gente falar do texto constitucional, a gente vai ver sobre a seletividade. Mas, por hora, é importante você saber que, muitas vezes, você vai ter o ICMS tendo uma alíquota seletiva em função da essencialidade do produto. Ou seja, produto mais importante, mais essencial, vai ter uma alíquota menor de ICMS. E produto menos importante, ou seja, menos essencial, vai ter uma alíquota maior de ICMS. Então, além de eu saber, no final desta aula, que o nosso ICMS tem um histórico de ser uma colcha de retalhos, tem vários tributos ali dentro, eu tenho que saber também que o nosso tributo ele é multifásico, não cumulativo, proporcional, alíquota de valorem, indireto, imposto real e também pode ser seletivo quanto às suas alíquotas. Tá legal, pessoal? Olha aqui para mim. Então, grava essas características do nosso ICMS, que elas são importantes para você ter um entendimento e caminhar aí na nossa matéria. Fiquem com Deus, bons estudos, até a próxima aula.